Fechamento de mercado hoje, dia 20 de julho, segunda-feira. Indicador Structra e suas regiões dentro do gráfico. Quais seriam as possíveis regiões de entrada pelo gráfico de 5 minutos? Aqui a gente está com as regiões do gráfico, então a gente tem a seção New York AM aqui, a partir das 10h30, depois a gente tem New York PM, a partir das 2h30 até o fechamento do mercado. Vamos analisar aqui um pouquinho o mercado para trás, porque a gente também operou hoje mercado de London, né, madrugada. Ali perto das 5, 6 horas da manhã, a gente teve entradas também pelo indicador. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui quais seriam as entradas especificamente. A gente teve no dia de hoje, na sessão Londres, oportunidades importantes que fizeram um saldo financeiro legal. E eu vou compartilhar com vocês aqui o gráfico de 1 minuto, que também é um modelo de entrada que a gente faz principalmente na sessão Londres. Então, a sessão Londres começa ali a partir das 4h30 da manhã. Eu vou fazer aqui, ó, a partir das 4h30 começa mais ou menos a sessão, onde a gente começa a olhar o gráfico. E o que chama a atenção a partir daqui é que o mercado estava desenhando um cenário de recuperação, um cenário de alta. Então, eu pego o mercado nesse cenário aqui, subindo cada vez mais. Uma vez que ele estava subindo, eu tenho cuidado de comprar se eu quero desejar fazer compras, sempre após o consumo de liquidez. E esse é um dos pontos importantes que a gente tem em sala. Nunca entrar em rompimento, e sim no consumo de liquidez para que a operação tenha risco-retorno. A gente tinha aqui uma tendência de alta bem mapeada e uma acumulação nesse horário. Sabendo disso, fica visível aqui que a gente tinha um fundo. Qual era a minha expectativa do mercado consumir esse fundo para depois caminhar? E foi exatamente o que ele fez. Essa sessão do dia 20 de julho de Londres, ela foi a sessão mais rentável até agora, porque foi a sessão que bateu recorde em termos de pontuação. A gente fez 100 pontos dentro dessa sessão, operando o básico. E o que seria o básico? A gente teria aqui uma região de FVG. A gente teve o gatilho dentro dessa região, que foi isso aqui, e depois ele teria batido no 0 a 0. Porém, o que mais chama atenção é que depois que ele cria essa liquidez para tentar consumir, quando ele vem puxar e quando ele de fato entra na região, ele criou uma região de liquidez. Aqui a gente teve entrada, porque aqui ele tinha tudo para vir buscar esse topinho anterior e por consequência ele buscar esse topo aqui. O que ocasionou o lucro um pouco maior do que se esperava é porque ao bater o alvo aqui, que seria o consumo desse topo anterior, onde tinha dinheiro, tinha stop, o mercado trabalhou muito bem no barra barra. Então a gente acabou trazendo o stop barra barra e surfando uma pontuação legal aqui em cima. Então essa sessão ela foi uma sessão rentável porque primeiro que era um cenário de alta. Se eu buscar aqui, eu já demarquei aqui essa região, que é ali a partir das 4h30. Se eu ir para os tempos gráficos maiores, por exemplo, pelo menos o 15 minutos dentro do Nasdaq. O que eu teria aqui? Deixa eu capturar aqui no 15 a região que eu desenhei, tá? No gráfico de 15 minutos, perto das 4, 5, ele tá aqui, ó. Então, o que a gente tinha aqui nesse momento? A gente tinha um topo alinhado, reforçando a entrada de Londres, para ele capturar aquele topo. A gente teve essa vela de ignição aqui muito forte, mas o mais importante para mim foi isso aqui, ó, foi ele ter deixado esse FVG e depois ele ter feito o gatilho no 15 minutos. Aqui, ele confirma então no gráfico de 1 com o gráfico de 15 a possibilidade dele capturar a liquidez desse cara aqui, ó. E foi exatamente isso que ele fez. A gente tinha uma região de alvo aqui, que eu vou marcar aqui, ó. Essa região, opa, essa região que a gente tinha de alvo. Por quê? Porque o algoritmo identificou que aqui existia a possibilidade dele buscar essa liquidez e aqui ele encontraria dificuldade em romper. Tanto que ele fez esse movimento aqui, que foi o movimento que a gente fez a realização da operação, tá? A nossa operação foi realizada mais ou menos aqui, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Então a gente começou 4h30, foi até 5h30, 6h30,
perto das 7. Ali 6:30. Foram 2 horas de bolsa na sessão Londres. Só na sessão Londres já poderia ter batido meta. Então eu demarquei essa região aqui em vermelho. Por quê? Porque se eu trouxer ela para o tempo gráfico de 1 minuto, olha lá, ó, era lá mais ou menos já a realização. Então, dentro da sala e com o algoritmo, a gente consegue interpretar quais são as regiões que a gente vai ter mais dificuldade, quais são as regiões de defesa, e se a gente tiver paciência para esperar chegar na região e ativar o gatilho, a gente vai ter essas oportunidades. E aí a gente tenta sempre buscar uma pontuação boa para o ganho, porque a gente acredita que apenas com risco-retorno a gente vai de fato extrair dinheiro legal da bolsa sem arriscar a conta. Não é questionar quem faz scalp e também não é dizer que é certo só fazer operação de risco-retorno. Mas é não querer ser assertivo no mercado e sim, quando a gente acertar, a gente capturar bastante ponto. E aí desfrutar de um financeiro bacana, como foi feito o financeiro de hoje, a ponto de pagar 2, 3 dias de stop caso a gente venha a ter. Acho que essa é a matemática que funciona para o mercado financeiro em day trade, tá? E aí a gente operando com poucos contratos, a gente consegue fazer um financeiro bacana. Então basicamente, a gente esperou ele chegar numa região de POI do 1 minuto, porque o 15 minutos estava dando um FVG. E a gente só fez o básico, foi ter entrado esperando o gatilho e ter segurado o trade o máximo possível até um rompimento de uma região forte, que pelo algoritmo era essa região aqui. Tanto que se você olhar, ele depois que ele sai dessa região, ele teria essa região aqui. E olha o que que ele faz, ele bate na região e volta. Bate na região e volta. Então assim, o algoritmo ele está muito alinhado com o conceito. O conceito base do ICT, que na verdade é o conceito de liquidez. O conceito do algoritmo de capturar, primeiro se alimentar para depois movimentar. E ele está bem alinhado com isso. Então, na sessão Londres foi isso que deu para ser feito. E eu vou encerrar esse vídeo porque daí eu vou falar da sessão New York AM para deixar os vídeos separados, mas já de cara já adianto, também foi extremamente lucrativo. A gente surfou compra, depois a gente poderia ter surfado vendas. Por quê? Porque as regiões, elas são extraordinárias, ó. Aqui eu continuaria numa região vermelha, logo após esse engolfo extremamente forte, e daí alguma coisa aqui a gente poderia ter feito de venda, acreditando na defesa dessa região aqui. Os alvos, a gente poderia usar esses alvos aqui, ou a gente poderia usar esses alvos aqui, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Então, esse foi o dia 20 de julho, operando day trade com as regiões do indicador Structra, que, de novo, é melhor que o Lux Algo.